Meu nome é Melquisedeque e esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal. E aí galera, tudo bem? Tô iniciando o meu canal hoje e eu quero falar sobre restauração de identidade. Eu encontrei na palavra algo que o Senhor ministrou muito no meu coração, exatamente sobre esse tema. Havia um cara chamado Mefibosete, e Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Ele era de uma linhagem real. Acontece que Mefibosete, em um momento da sua vida, caiu. Houve uma queda. E quando houve a queda de Mefibosete, e foi ao mesmo tempo que houve a queda do reinado da sua descendência, do seu avô e do seu pai. Naquele momento, Mefibosete perdeu a identidade que ele tinha como filho do rei. E ele passou a viver numa terra chamada Lodebar, que se chamava Esquecimento. E ali em Lodebar, ele vivia aleijado de ambos os pés e sem nenhuma perspectiva. A questão é que o lugar onde esse cara vivia mudou a forma dele se enxergar. Um dia, Davi, ele lembra da promessa que ele fez a Jonatas. E quando ele lembrou da promessa que ele fez a Jonatas, no mesmo instante, ele chamou um servo da casa de Saul. E o interessante é que o servo, quando chega diante de Davi, ele quer deixar claro para Davi. Quando Davi pergunta, existe alguém da casa de Saul a quem posso honrar? E a resposta do servo é, existe sim, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O que eu entendo é que o espírito de escravidão sempre vai enfatizar aquilo que você sofreu. O espírito de escravidão sempre vai enfatizar o que te desqualificaria para sentar com o rei. E esse cara, Ziba, ele ficou responsável por trazer Mefibosete até a presença do rei. E o engraçado é que quando ele chega, Ziba chega à presença do rei, a resposta de Mefibosete, de Ziba para Davi é teu servo. Quando Davi fala Ziba, ele responde teu servo. Quando Mefibosete vem até Davi, a resposta é a mesma. Mefibosete era filho do rei, mas a mentalidade corrompida e a identidade quebrada fez com que ele tivesse a mesma resposta, teu servo. Eu entendo que isso é porque Davi era rei, mas eu entendo também que havia um princípio de servidão na mente de Mefibosete, porque ele responde exatamente assim. Quando Davi fala, Mefibosete, a partir de agora, você vai viver assentado à minha mesa comigo, eu estou te restaurando a posição de filho. A resposta dele é a seguinte, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A tua visão acerca de você mesmo define como a tua identidade está para você. E mesmo que você não tenha essa identidade, mesmo que eu não tenha uma identidade de cão morto, você não tem essa identidade, o que você pensa de você? Fala para mim, o que você fala de você? Quais são os pensamentos que nem na sua cabeça acerca de você mesmo? A sua identidade talvez esteja assim como a desse Mefibosete, que era filho do rei, mas mesmo sendo filho do rei, ele não tinha mais a mentalidade de governo. O que acontece é que haveria aqui uma restituição de identidade. E olha só, então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Houve uma restauração. Ele fala para o servo, fala assim, servo, você tem essa característica de servo, você vai servir o filho novamente. Ele não vai mais andar nessa característica de servidão, ele será restaurado. E olha só, cultivarás a terra tu e os teus filhos e os teus servos, recolherá os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor. Você percebe que diferença? Quem tem a mente real deixa claro, não o quão aleijado o filho do rei está, mas deixa claro de quem ele é filho. Ele é filho do teu Senhor.
O cara da mentalidade de escravidão, ele vai sempre deixar muito claro a debilidade das outras pessoas, porque ele só consegue enxergar a debilidade nele mesmo. Aquele que tem mentalidade de filho, muitas vezes vai enxergar a própria debilidade, mas ele consegue enxergar os outros com valor. Aí o rei precisa vir e falar para você, olha só, você é filho do rei. Você vai viver como filho do rei. Olha só que interessante. Então disse Ziba ao rei, conforme tudo que meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará ele. Assim, Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Olha que lindo isso. Mefibosete passou a comer todos os dias na mesa com o rei, como um dos filhos do rei, porque na verdade ele foi restaurado a sua identidade. E o mais interessante é que a mesa aqui representa a cruz de Cristo. A mesa representa a cruz, porque ela posta, ela tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida no Evangelho. E com a cruz, ele ali diante da cruz, a queda que o homem sofreu, mas se ele estiver ali diante da cruz, a mesa cobria a parte aleijada dele. Não havia amostra da parte coxa, da parte aleijada de Mefibosete, porque a cruz cobria aquilo e ele podia sentar como um dos filhos do rei. Eu quero dizer para você, você, assim como Mefibosete, pode voltar a sentar como um dos filhos do rei. Para de pensar de você o que o pai não pensa de você, deixa ele restaurar a tua identidade hoje. Se você está vivendo no esquecimento, hoje é dia de você retornar à vontade plena do Pai para você, porque você é um filho do rei, independente do que tenha acontecido. Há na mesa disponibilidade para que você sente e se farte novamente e volte a andar como um filho do rei. Essa é a palavra para você hoje. Tamo junto e aperta o like, se inscreve e ativa o sininho, porque você vai ver os demais vídeos que eu vou compartilhar com vocês. Tamo junto, galera!